Se existe algo de que nenhum gestor pode escapar, é da necessidade de ter uma equipe altamente competente. Mas aqui a pergunta é: será que você sabe com clareza o que isso realmente significa? E sabe como desenvolver pessoas que entreguem bem sem depender o tempo todo de você? Olá, líder, olá, gestor, dono de negócio, Ricardo Malê aqui. E no episódio anterior, aqui da nossa série, eu falei sobre perfis comportamentais e mostrei por que muita tensão dentro da equipe nasce de uma leitura errada das diferenças no jeito de agir, decidir e se comunicar. Hoje, nós vamos dar mais um passo aqui na nossa série. E se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu recomendo que comece pelo episódio Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Procura aí na plataforma que você está ouvindo. Procura esse título, né? Esse é o título do episódio. Entenda de pessoas e lidere com confiança. Ele apresenta a lógica completa da sequência. E a partir dali, cada episódio aprofunda uma camada do nosso entendimento. A camada de hoje toca num ponto que costuma gerar aí muita frustração dentro da liderança. Nós vamos falar sobre competências. Esse tema é decisivo porque muita liderança nasce aí sem diagnóstico. O líder vê a falha na entrega, sente a pressão do resultado e conclui rápido demais que está faltando empenho, maturidade ou compromisso. Só que, em muitos casos, o problema é outro. A pessoa não entrega porque ainda não desenvolveu a competência necessária para aquilo. Pensa numa situação simples. Uma líder que quer mais autonomia da equipe, ela espera mais precisão, mais capacidade de análise, mais segurança para tocar certas tarefas sem depender de orientação o tempo inteiro. Só que olhando melhor, aparece um detalhe importante. As pessoas nunca foram treinadas direito. Também não tiveram acompanhamento suficiente. Em alguns casos, até receberam instruções, mas não tempo de prática, nem correção adequada, nem clareza suficiente para transformar aquilo em domínio real. E aí o que acontece? A liderança cobra, a equipe trava, a frustração cresce dos dois lados. E o problema continua sendo lido como falta de vontade, quando na verdade há falta de preparo. Esse ponto muda muito a leitura da liderança, porque nem toda falha de entrega é falta de atitude. Às vezes a pessoa quer fazer, mas ainda não sabe como. Em outras situações, até sabe em teoria, mas não desenvolveu a habilidade prática. Também pode acontecer de haver aí algum conhecimento, né, e habilidade, mas faltar constância, segurança ou disposição interna para sustentar o resultado. É por isso que falar de competência exige mais precisão. Competência não é só talento, também não é sinônimo de esforço e muito menos se resume a boa intenção. Quando eu falo em competência, eu estou falando do encontro entre três coisas: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o saber, a habilidade é a capacidade de fazer e a atitude é a disposição interna para agir. Quando essas três dimensões não se encontram de forma suficiente, a entrega sofre. E aqui está um erro bem comum. O líder junta tudo numa única gaveta, olha para o problema e conclui falta de competência. Só que essa leitura ainda é rasa, porque o ponto não é apenas dizer que falta competência, o ponto é entender o que exatamente está faltando ali. É conhecimento? É habilidade? Ou é atitude? Essas perguntas aí melhoram muito a qualidade de intervenção, porque quando a análise é ruim, a resposta da liderança também costuma ser ruim, para não dizer péssima. Em alguns casos, a pessoa precisa aprender melhor o que deve ser feito e o líder responde com pressão. Em outros casos, o conhecimento até existe, mas o que falta é a prática acompanhada e a liderança responde como se o problema fosse desinteresse. Também acontece de o gargalo estar na atitude, enquanto o líder insiste em oferecer mais conteúdo técnico, como se isso fosse resolver. Percebe como isso muda a conversa? A liderança madura não pergunta só
por que essa pessoa não entregou. Ela aprende a perguntar também o que está faltando aqui para que essa entrega aconteça com consistência. Essa mudança de pergunta já melhora bastante a condução. E tem mais. Competência não nasce pronta, ela é construída. Isso parece óbvio quando a gente fala de música, de esporte, né, ou de qualquer técnica mais visível, mas no ambiente de trabalho, muitos líderes agem como se as pessoas devessem chegar prontas para tudo e não chegam. O papel da liderança é criar condição de desenvolvimento. Quando falta conhecimento, entra o ensino. Quando falta a habilidade, entra a prática. E quando o problema está na atitude, entra alinhamento, inspiração, responsabilização e leitura mais profunda da disposição interna daquela pessoa. Esse ponto é central, porque o líder que entende isso para de usar cobrança como resposta automática e passa a desenvolver gente de forma mais inteligente. Agora, eu acho importante fazer uma distinção para você aqui. Boa vontade não garante competência. Registra isso. Boa vontade não garante competência. Perfil aderente também não garante competência. Alguém pode ter um jeito muito compatível com determinada função e ainda assim não está preparado. Da mesma forma, uma pessoa pode ser correta, responsável, bem intencionada e ainda não ter o repertório necessário para entregar o que a função exige. É justamente por isso que competência merece um olhar próprio, específico. Ela tira o líder da impressão genérica e leva para uma análise mais concreta do que a pessoa realmente sabe, consegue fazer e está pronta para aplicar. Agora, deixa eu tocar aqui num erro que aparece demais na liderança. Tem líder que acredita que cobrança forte resolve. Às vezes, pensa assim: ó, vou apertar mais porque essa pessoa precisa acordar. Só que sem preparo suficiente, cobrança costuma produzir uma outra coisa. Produz medo, insegurança, retração, defesa e resistência. Em alguns casos, até uma aparência de esforço que não se sustenta por muito tempo. Esse é um ponto muito importante. Quando o líder exige acima da competência real da pessoa, ele pode até provocar tensão e movimento por um tempo, mas isso não significa desenvolvimento verdadeiro. Em vez de crescimento, o que aparece muitas vezes é desgaste. Por isso, competência pede desenvolvimento progressivo. Não se trata de aliviar a expectativa, claro, não é isso. Também não se trata de tratar adultos como crianças. Aqui o ponto é outro. Trata-se de calibrar melhor a exigência. Eu gosto aqui de uma imagem simples para ilustrar esse ponto. Pensa num músico aí com um ótimo violino, mas ele não tem um treino suficiente. O instrumento está ali, o potencial também, mas o som ainda não sai como poderia ou deveria, né? Para a música ganhar forma, é preciso prática, orientação, correção e, claro, né, acima de tudo, muita repetição. Com a competência no trabalho, é por aí, né? É mais ou menos isso aí. Potencial sem construção continua sendo apenas potencial. Agora entra aí uma pergunta importante para o líder. Como perceber melhor o nível de competência de alguém? E essa é uma pergunta extremamente prática e útil para você agora, imediatamente. E uma boa forma da gente entender isso e responder essa questão é separar aí a competência em 3 zonas. A primeira zona é a zona de força, é aquilo que a pessoa já sabe e já consegue fazer bem. Depois vem a chamada zona de crescimento, o que ainda está em desenvolvimento e precisa de avanço. E existe também a zona de inadequação, aquilo que pelo menos nesse momento não faz sentido, né, exigir como se fosse simples ou natural para aquela pessoa. Essa distinção vai te ajudar muito, porque ela evita que você subutilize alguém que já tem mais repertório do que parece
E evitar também um outro erro que é exigir excelência onde não existe base suficiente para sustentar aquilo. Tem mais um ponto importante. Nem sempre faz sentido insistir em transformar alguém num especialista em algo totalmente fora da sua aptidão principal. Em alguns casos, o esforço investido para conseguir corrigir uma fraqueza estrutural produz muito pouco resultado. Pode ser bem mais inteligente para você e ampliar um ponto forte já existente e colocar aquela pessoa em um contexto mais aderente. E isso não significa abandonar o desenvolvimento, significa sim desenvolver com inteligência. Agora, trazendo isso aí para o dia a dia, né? O que o líder pode fazer? Bom, primeiro, mapear com mais honestidade o que a pessoa sabe, o que já executa com segurança e onde ainda aparece insegurança. Depois, escolher melhor o tipo de intervenção. Olha, em alguns casos, o treinamento resolve uma boa parte do problema. Tá? Em outros, o que falta realmente é prática acompanhada. Também pode ser necessário delegar de forma mais progressiva, né? Sem jogar a pessoa de uma vez numa exigência que ainda está acima do nível dela. E é uma coisa que, para mim, aqui é decisiva. Feedback contínuo. Não apenas para apontar falhas, mas principalmente para mostrar progresso. Quando a pessoa percebe que está avançando, ela ganha mais clareza sobre o próprio caminho e mais segurança para continuar desenvolvendo a competência. Agora, existe aqui um risco oculto na liderança: o risco de confundir potencial com realidade. Às vezes o líder olha para alguém talentoso e já presume que a entrega virá quase automaticamente. Só que não vem. Entre potencial e resultado existe desenvolvimento. Existe prática, método, correção, existe maturação, e sem isso o talento pode até impressionar em alguns momentos, mas dificilmente se transforma em consistência. E aqui entra um ponto muito importante. Isso não precisa ficar no campo da intuição. O líder pode aprender a diagnosticar melhor o que falta, escolher intervenções mais adequadas e desenvolver pessoas com mais critério, em vez de alternar o tempo todo aí entre cobrança e frustração. No curso Entenda de Pessoas, Lidere com Confiança, eu aprofundo justamente esse tipo de leitura prática, para ajudar você a enxergar com mais clareza onde está o gargalo de entrega e qual tipo de ação faz sentido em cada caso. Bom, se eu tiver aí que resumir esse nosso episódio numa frase, aqui é o que eu diria para você: não cobre resultado de quem ainda não foi preparado. Treine, acompanhe e só depois exija. Perceba como isso muda a tua liderança. Você sai daquele impulso de rotular e entra numa postura mais construtiva. Em vez de usar cobrança como resposta automática, você passa a desenvolver. E em vez de esperar entrega só pela pressão, você cria base para que ela aconteça. Isso não torna, claro, a tua liderança mais branda, torna sim a tua liderança mais justa e eficaz. Agora, olha o nosso próximo passo. Mesmo quando as pessoas têm competência individual, isso ainda não garante resultado coletivo, porque o desempenho de uma equipe depende também da forma como essas competências se encontram, se reforçam ou se anulam no convívio diário. E é justamente aí que entra a nossa próxima camada, dinâmica social. Porque não basta ter gente capaz, também importa como essas pessoas interagem, se comunicam, constroem confiança e ocupam espaço dentro do grupo. Esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Então, mais uma vez aqui, se você entrou agora nessa série, volte ao episódio inicial, que é o Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança, e acompanhe a sequência desde o início. Isso vai ajudar você a enxergar melhor o todo e tirar mais proveito de cada camada. E se esse conteúdo
fez você perceber que talvez esteja exigindo mais do que preparou, aí visite o meu site ricardomale.com, ricardomallet.com, clique lá no menu onde diz cursos online e escolha Entenda de Pessoas, né? É o curso para você conhecer aí a proposta do curso Entenda de Pessoas e lidere com confiança. Lá eu aprofundo todas essas camadas de uma forma organizada, prática e principalmente aplicável, para ajudar você a enxergar melhor as pessoas e liderar com mais clareza, mais consciência e mais confiança. Obrigado por acompanhar até aqui, um grande abraço e a gente se vê, ou melhor, se ouve, né, no próximo episódio. Tchau, tchau.